Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Ontem São Pedro derrubou a gente, enfim, ficamos sem luz, ficamos sem internet, mas a gente conseguiu remarcar aqui para hoje. O Carlos teve disponibilidade na agenda. Hoje o nosso convidado é o Carlos Henrique Costa. Ele vem para conversar com a gente sobre o livro que ele publicou chamado O Homem Sem Relógio. É a terceira obra publicada pelo Carlos. Ele é carioca, ele é autor de outras obras também, Tempo Desejo e Lira dos Sentidos, e aí ele vem contar um pouquinho sobre a sua carreira como autor e também como falar dessa sua nova obra, Um Homem Sem Relógio. A gente ainda não leu, então nós vamos aqui conhecer mais sobre a obra junto com vocês. Deixa eu ver se ele já chegou, que daí eu já consigo chamá-lo. Peraí, Carlos Henrique. Aqui, deixa eu convidar para esperar ele chegar aqui com a gente. Mas falando um pouquinho da obra, ela foi endossada pelo poeta e crítico Alexei Bueno. E O Homem Sem Relógio, Sonetos Dissonantes. Ele conta a busca do homem ocidental para escapar do tempo e viver o amor com plenitude. O Carlos chegou aqui, deixa eu chamar de novo. Peraí. Pronto, convidando. Ele já entra para a gente começar o nosso papo, que hoje deu certo. Ontem foi tão frustrante querer entrar na live e não conseguir, porque acabou a luz, enfim, aí não tem internet, né? Aí fazendo escuro também não ia ser muito legal. Deixa o Carlos entrar aqui. O livro foi lançado recentemente, ele está à venda na Amazon, ele tem 128 páginas. Espera aí que não deu certo, deixa eu chamar aqui de novo. Ok. E é a terceira obra publicada pelo Carlos, como a gente disse aqui. Ele vai contar um pouquinho da carreira dele. Oi, Carlos! Olá, Janaína, tudo bom? Hoje deu certo! Sem dúvida, mas sempre dá certo, até quando aparentemente não dá, também dá, né? Tem um porquê, né, de não ter dado certo. O pessoal está chegando, eu já dei aqui uma breve introdução sobre a sua obra. Boa noite, Ana, boa noite, gente que está entrando. O Carlos está aqui hoje para falar do novo livro, né, Carlos? Um Homem Sem Relógio. O Homem Sem Relógio. E, enfim, a gente sempre começa... Obrigado primeiro por ter aceitado a participação e por estar aqui nesse bate-papo. Obrigado a você. Todo mundo que estiver online, se quiser fazer perguntas, se quiser deixar seus comentários, pode ir fazendo, que a gente vai dividindo aqui. Às vezes eu sei que o Carlos vai estar no bate-papo, mas a gente monitora aqui para repassar para ele. E, Carlos, a gente sempre começa a conversa ouvindo de vocês o que é o livro, como é o livro. Conta pra gente. Olha, em primeiro lugar, uma boa noite a você e a todo o seu público. Eu estou aqui mostrando a capa, talvez ela saia invertida, Sim. Mas, de qualquer modo, né, o Homem Sem Relógio é uma inversão do homem com relógio, né, que é esse alter ego meu. Como eu já disse em outras ocasiões e repito aqui, esse livro foi lançado virtualmente em 22 de outubro de 2021, e ele marca os 15 anos da minha carreira como autor de livros de poesia, livros solo, né? De tal modo que o primeiro livro ele foi lançado em 2006, o segundo livro 8 anos depois, em 2014, e o terceiro livro, que é este, e certamente o melhor, né? Porque afinal de contas o pai sempre tem um chamego maior pelo filho caçula. E este 7 a 8 anos depois. Então, me parece que de 7 em 7 anos eu tenho esse período de gestação. É verdade, 7 em 7, um novo filho.
Pois é, então com ele eu fico muito feliz, porque são 15 anos de carreira, né, levando-se em conta os livros publicados, né? Mas o que eu quero dizer para você, a propósito da história deste livro, né, que você sugeriu que eu falasse a respeito, né, e foi mais ou menos assim, Jana. O meu livro anterior, que é o Lira dos Sentidos, que eu lancei em 2014, ele foi tão bem realizado pela editora Circuito, sob a responsabilidade do Renato Rezende, e foi tão bem contracapeado pelo grande poeta, tradutor e crítico, lamentavelmente já falecido, Ivan Junqueira, que eu pensei assim comigo: rapaz, como é que eu vou conseguir, no mínimo, parear com esta obra, né? Talvez eu não consiga superar, mas será, no mínimo, um desafio tentar dialogar com ela. Então, Jana, eu pensei comigo assim: vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. E num desses dias de concentração absurda, né, eu já estava com as mãos cansadas, os punhos doendo, os braços adormecidos, e aí eu olhei assim para o meu pulso esquerdo e disse assim: caramba, até o relógio está me marcando. Agora chega, eu vou descansar. A partir de agora serei o homem sem relógio. E aí, isso ficou na minha cabeça. Ficou assim, meio que como um imã, um mote, né? Uma obsessãozinha, né? E como todo artista se vale, de certo modo, de algumas obsessões, eu disse para mim mesmo: caramba, pode ser que daí venha a ideia de, no mínimo, um poema. E depois esse poema foi ampliado num livro. E como o homem sem relógio seria justamente o itinerário de um personagem que, de algum modo, ele se angustia com o tempo e, ao mesmo tempo, perceba, e ao mesmo tempo ele também ele, ele se apropria do tempo positivamente, porque é o tempo que fornece a ele a matéria-prima para a sua vida, para a sua existência, as suas angústias, né? Mas também as suas fortunas. Eu pensei comigo assim: este será o terceiro livro que dialogará com o tempo. O primeiro, Tempo, Desejo. O segundo, Lira dos Sentidos. E o terceiro, O Homem Sem Relógio. Então eu pensei assim: em 15 anos eu vou completar uma trilogia, né, cuja predominância seja o tempo como tema, né? Então, é Que isso. legal. E aí, você parou para pensar, né, qual é, enfim, acredito, a sua ligação com o tempo deve ser muito profunda, não sei, na questão da organização, na questão, o tempo deve representar muito para você, ou acabou sendo subjetivo isso? Não, sempre, sempre. Olha, eu costumo dizer o seguinte: a primeira crise existencial eu tive, olha só, veja só como o número 7 é um número importante para mim. Aos 7 anos de idade, eu estava de férias, e aí eu fiquei de férias, deitado no sofá, pensando em alguma coisa. Em vez de ir jogar bola, de desenhar, que eu gostava muito, meus pais me perguntaram: Carlos, por que você está aí deitado, meu filho? Eu disse: eu estou com uma questão a resolver. Mas, meu filho, mas você é um menino ainda. Que questão é essa tão importante assim, que lhe faz perder as férias, né? Seus colegas estão me esperando. Eu disse assim: não, é porque eu estou preocupado, porque eu tenho receio de que eu vá morrer jovem, porque
disseram certa vez, de 1000 passarás e a 2000 não chegarás, né? Aquela frase mítica. E aí eu pensei, caramba, no ano 2000 estarei muito jovem. Que Deus é este? Será que Deus fará isso comigo e com todos os demais jovens, né? Então foi a minha primeira crise existencial. Então o tempo sempre teve para mim um peso muito grande, né? Então daí a ideia de construir uma narrativa, mesmo sendo pelo viés da poesia, de certo modo, o que há é um protagonista que vai percorrendo. Você gostaria que eu falasse sobre este personagem? Pode. A gente até vai perguntar se existe um personagem, se existe uma narrativa, ou se são poemas aleatórios. Não. É muito importante para o leitor ele saber que há uma sequência a ser respeitada. Da mesma forma que num romance você tem o capítulo 1 e depois do capítulo 1 você fica ansioso por ler o capítulo 2, no caso de O Homem Sem Relógio, você tem um protagonista que é um homem solteiro, de meia idade, burguês, profissional liberal, né, que cumpre horários e prazos, mas possui uma formação humanística, né? E antes de tudo, um artista da palavra, um poeta de ofício, né? E no jeito como lida e como trata as mulheres. As mulheres são sua grande paixão, né? E ele, além disso, ele é músico bissexto. De vez em quando ele vai lá e compõe alguma coisa, mas na realidade ele é realmente um poeta mesmo, no modo como vive e no modo como arteia, vamos dizer assim. E aí ele pesquisa muito música popular espanhola, principalmente o flamenco, que é uma linha da música hispânica muito visceral, né? Então, eu conceituei, de certo modo, para este personagem, uma trindade, que eu chamaria de avo. O que é avo? O livro se divide em 3 partes, que, juntas, integradas, homogeneamente, compõem este avo, advento, vida e obra de um homem que, mesmo tendo ciência do quanto é difícil mudar paradigmas, ele sabe que a sua felicidade está na coragem para mudar, arriscar e reinventar a si mesmo. E com isso, conceitua-se uma outra sigla, além de avo, mar. Mudar, arriscar e reinventar. É este mar infinito que busca este protagonista. Entendeu? Muito legal. Vamos dar um oi para as pessoas que passaram por aqui. A Ju Costa deu boa noite para a gente. A Sônia Jorge deu boa noite também para a gente. Mandou uma boa noite para você. A Luciana de Noni mandou uma boa noite também. A Lu também é uma autora incrível. A gente já falou com ela por aqui. Quem mais a gente passou por aqui que deixou um recadinho? A Sônia também mandou abraços para a Nadine, que acabou de entrar aqui também. A Nadine também mandou boa noite para a galera. Se vocês tiverem qualquer comentário, gente, qualquer pergunta que vocês queiram deixar aqui, fiquem à vontade. A gente vai passando para o Carlos no decorrer aqui da nossa conversa. Carlos, eu tinha deixado para perguntar aqui para você também. Eu acho que, enfim, como você já falou um pouquinho mais do personagem, a gente acabou entrando nessa parte, mas talvez ouvir de você. Como que você enxerga um homem que busca escapar do tempo e tenta lutar na plenitude? Não sei se você quer falar em relação ao personagem ou se você quer falar em relação ao Carlos como pessoa. Olha, não, eu prefiro falar do personagem, Jana.
Bom, só fazendo uma parte, o som está bom para você e para o seu público? Eu Aqui tá gostaria de... ótimo. Eu também estou lhe ouvindo perfeitamente bem. Está um silêncio maravilhoso, né? O meu Bom, cachorro se manifesta às vezes, mas não, olha, é um cão literário, é um cão jornalístico, ele né? adora participar, ele é interativo. É maravilhoso A Nath ele. disse que tá ótimo o som para eles também. A Ju também Ah, falou que que tá bom, ótimo. que bom, fico muito feliz. Olha, o Homem Sem Relógio, cujo nome poderia ser, digamos, José Roberto, né? José Roberto. José Roberto, ele anseia por produzir uma obra, né, que sobreviva junto com ele ou que sobreviva a ele. Justamente porque, como ele se entende um artista, o artista ele anseia pela eternidade. Ele anseia por deixar alguma coisa que sobreviva, inclusive a sua própria morte. Então, esta é uma das propostas do Homem Sem Relógio, do José Roberto, deste profissional liberal, deste homem de meia idade, solteiro, burguês, né? E que, apesar de ser um homem comum, popular, ele guarda em si uma certa erudição, né? E um certo cavalheirismo que vai meio na contramão do mundo contemporâneo, né? Então, este é um objetivo. E o outro objetivo central é ele amar e ser amado por uma mulher que realmente corresponda àquela musa, que também, de certo modo, é algo que foge aos dias de hoje, quando, né, a gente percebe que as relações escapam, né, como água das mãos, não é? Então, Muitas são... vezes porque a gente nem dá o tempo necessário para isso acontecer também. Né? Exatamente, muito bem observado. Puxa vida, olha, ser entrevistado por uma jornalista do seu nível é maravilhoso, porque Você também é jornalista, então você também sabe conversar numa boa, sem ficar nervoso. Eu acho que essa é a melhor parte. E você comentou que você tem outras obras publicadas, a gente falou, né? Que todas elas acabaram tendo um pouquinho de ligação com o assunto tempo mesmo. Elas ainda seguem disponíveis? Você quer falar um pouquinho sobre elas? O seu sim, 777? sim, eu gostaria, eu gostaria. Eu posso falar cronologicamente, Jana? Claro, claro. Então vamos lá. Olha, falando da primeira, né, do livro de estreia Tempo Desejo. Tempo Desejo, ele defende o conceito de que o cotidiano só tem real valor se ele estiver essencialmente ligado ao entusiasmo, de tal modo que este binômio ôntica e ontologicamente resulte em algo único e orgástico, não é? Ôntico é aquilo que é pragmático e ontológico é aquilo que é existencial. Então, tempo, desejo. O tempo só tem valor quando se confunde com o desejo. Caso contrário, ele não tem o menor valor para este personagem central, né, que permeia a narrativa de Tempo Desejo. Já em Lira dos Sentidos, 7 anos depois, o personagem é um tocador de lira, daí a referência Lira dos Sentidos. Digamos que ele seja uma espécie de homem que coleciona instrumentos e que tem dentre a sua coleção aquele instrumento medieval, Uhum. aqui se chama lira, né, com poucas cordas. Então pode-se dizer que lira dos sentidos é a metáfora de o quê? De 4 cordas. A primeira corda, que é a mais grave, representa a primeira seção do livro, que se chama Tempo Subterrâneo. São os poemas
mais sérios, os poemas que abordam a morte, né? Aquela sensação permanentemente presente. Caramba, um dia eu vou morrer, né? Então eu preciso realizar coisas que sejam realmente pertinentes e que sejam valorosas, porque senão a minha vida não terá valido a pena ser vivida, né? A segunda corda, que é menos grave que a primeira, é a corda chamada Feixe de Espelhos, onde você tem uma série de poemas curtos, que são chamados epigramas, né, que abordam com humor e ironia várias facetas deste homem, entendeu? Que é caótico, né? Ele tem o lado social, ora ele tem o lado do fracasso, ora ele tem o lado da angústia, ora ele tem o lado da vitória, enfim, né? A terceira corda, que é ainda mais aguda que a segunda, né, chama-se semanário, que é composta por 7 poemas apenas, cada um para um dia da semana, né? Poema de segunda-feira até o poema de domingo. E a quarta e última corda é a mais aguda. É composta por apenas 4 poemas, que são até 4 sonetos. São os 4 ensaios de amor, né? Exatamente. Então, Além de escrever poemas, você escreve das mais diferentes formas. Muito sim, legal. sim, sim, sim. E aí eu sugeriria que assim, que eu lesse, dissesse alguns poemas, principalmente, se houver tempo hábil, do livro mais recente, né? Justamente porque senão José Roberto ele não se sentirá devidamente representado aqui. Ele vai se Não, sentir agora é frustrado. a vez de falar dele. É que a gente dá espaço para os outros filhos também. Antes da gente falar do soneto, antes de você, para a gente, tem uma coisa que me chamou a atenção, eu acabei não te passando isso antes, mas eu acho que vale muito a gente falar, porque a capa é muito linda do seu livro. Conta um pouquinho para a gente de como ela foi desenvolvida. Enfim, ela representa muito, né, no livro. Ela representa muito. Esta capa aqui, justamente, ela é um mix da ideia de o personagem, o que ele é e aquilo que ele deseja ser. Ele tem as marcas do relógio que o acompanha permanentemente. Por outro lado, a ausência do relógio é justamente quando há a saturação e ele diz para si mesmo: puxa vida, eu quero me livrar disso, dessas correntes, dessas amarras, né, dessa mesquinharia do cotidiano, dessa coisa menor. Será que eu realmente alcançarei o amor de uma mulher? É tão difícil, né? É tão difícil amar e ser amado. Hoje em dia é tudo tão descartável, não é? Como a gente já observou aqui. Então a capa, ela é um mix do meu braço e da minha mão, né? E tem aqui, eu tenho uma cicatriz na mão esquerda, né? Uma cicatriz que serviu como ponteiro aqui, É ponteiro mesmo, não, como é ponteiro e verdade. como assento, né? Se você olhar bem close, eu tenho aqui, ela praticamente já não aparece, Eu vou até né? abrir aqui para ver. É verdade mesmo, que eu tenho a foto, mas é verdade, tem uma cicatriz. Exatamente. Então eu aproveitei, a ideia foi a seguinte: eu vou aproveitar esta cicatriz e vou acentuá-la exatamente com o acento agudo do relógio, que é o ponto É verdade. crucial, né? É. É o ponto crucial. É isso, né? Então a ideia foi essa. A Sônia até comentou aqui também que a capa é maravilhosa mesmo. A Raquel falou, só a capa já é uma poesia. Realmente a capa é linda mesmo. Por isso que a gente ia Ah, comentar. A Bia, a Bia Freire comentou Amores Líquidos.
É Raquel, Dia de Amores Líquidos. Sim, 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 sim. Aí a É Sônia verdade. completou que se a capa é maravilhosa, imagina o conteúdo. Então vamos para uma palhinha do conteúdo. Ah, vamos sim, vamos sim. Eu gostaria de começar justamente por aquilo que este personagem, este protagonista, ele deseja logo de cara. O soneto chama-se Tempo de Ainda. Dedica este tempo em que desmoronas o tempo de sempre para reergueres um tempo de ainda. Tempo em que recebas a ti por ti mesmo, em que não te does senão a ti próprio, sem paisagens feitas, sem palavras ditas. Tempo de estrear e autoextasiar noutra dimensão. Este digamos assim, o primeiro recado, né? O primeiro recado do José Roberto, né? Eu quero que a minha vida faça algum sentido, né? Que não esse sentido, né, menor. Né? E aí ele prossegue e, prosseguindo, ele se perturba num determinado momento com o quê? Com esse caos urbano, porque ele é um homem urbano, ele é um homem transtornado também. São muitas vozes. Né? E aí, o que acontece? Ele povoa o bairro de Copacabana, que é o bairro mais cosmopolita do Rio de Janeiro e mais internacional. E aí ele escreve Estúdio Copacabana e diz assim: o silêncio não é mudo. No retiro há discurso. Brado, bravata, barulho, banda, ensaio de tuba, metais, percussão de rumba, alarido, som de turba, eleição, boca de urna, arrastão, disque denúncia, gritos de gol, voz das ruas, trânsito no viaduto, obras, reformas, tumulto, carros falantes, balbúrdia, avessa a orquestra do túmulo, o silêncio é quase um estúdio. Muito legal. E tem muitas características de carioca nesse soneto. Sim, 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 porque José Roberto é nascido e criado no Rio de Janeiro, então ele é um andarilho. Né? Ele é um sujeito suburbano, mas que povoa o centro da cidade, povoa a Zona Sul. Né? Então, ele vai para a Zona Oeste também. Né? E ele vai prosseguindo o seu itinerário. E, num determinado momento, ele diz assim: caramba, será que eu encontrei a minha musa? Ou será que eu só a encontro na minha memória? E aí ele escreve lá no seu diário o seguinte soneto: Sonata Paradiso. E ele diz assim: mas continuas sendo minha infância desejo, e continuas jovem, porque jovem me vejo. Mas continuas sorte como as folhas do trevo, e continuas bela tela em médio relevo. Mas continuas lua se amanhece mais cedo, e continuas peça nos primórdios do enredo. Mas continuas planta, dia e noite eu te rego, e continuas obra, o meu verso, meu lego. Mas continuas duas, a coragem e o medo, e continuas signo, um sorriso segredo. Mas continuas breve, feito a sombra do ensejo, e continuas leve, feito os dedos no arpejo. Mas continuas filme, meu roteiro longevo, e continuas musa quando música escrevo. Talvez, talvez isso tenha ocorrido em função de José Roberto ter encontrado aquela suposta musa da infância,
né? Anos depois, e aí ele a vê, mas na cabeça dele permaneceu, né, a ideia de que ele poderia tê-la namorado, e na realidade ele era tímido o suficiente para não ter coragem. E ele sai em busca dessa coragem, né? Eu não sei se nós temos tempo ainda, eu gostaria de fechar. A sua imagem congelou. Voltou. A Que gente bom. tem tempo sim. A Ana te mandou parabéns, a Sônia disse top, o Paulo tá aqui também, falou que foi lindo, a Regina mandou sensacional, tem várias palminhas aqui, pessoal. Ih, que legal! Que bom, que Fazendo coisa boa! sucesso. Oh, que maravilha! Bom, só faltam dois, hein? Ó, só faltam dois assim para dar assim, só Mais um gostinho. um gostinho. E aí, Não, o e que você acaba. fala muito bem, né? Então você interpreta muito bem, é muito legal. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Bom, falando de Bauman, como a Bia citou muito bem aí, né? A liquidez dos relacionamentos, citando o filósofo Philip Bauman, José Roberto, pensando nisso, ele escreveu um soneto que foi meio que um desagravo, um desabafo em relação a esse fakeismo, sabe? A essa fraudulência das personalidades. E aí ele vai ao seu diário e escreve este soneto aqui, ó. Pseudônimo. Não darei o nome de poesia, nem mesmo ao que poesia for. Darei, por exemplo, o nome Bia, qualquer outro que poesia não for. Poderei chamar de prosa, roteiro, um poema de fato, sem favor. Só não chamarei pelo verdadeiro nome para não chocar o leitor. Poderei chamar o verso de frase, dada a carestia da atual fase no que tange a poetas de valor. Se ocorrer um verso primo que arrase e perguntarem poesia, direi, quase seu nome de verdade é impostor. É muito bom. É preciso ter cuidado, porque as pessoas não querem se mostrar mais. E José Roberto repara isso, porque ele frequenta os sites de relacionamento e ele não consegue, inúmeras vezes, dar prosseguimento, ou por falta de entusiasmo, ou porque as pessoas não querem se mostrar mesmo, ou porque sejam realmente pessoas fake, Sim. ou porque são golpistas, impostores, Mas, de qualquer modo, há uma esperança, há uma luz no fim do túnel, como diz aquele lugar comum, E aí ele fecha com a esperança, que é ainda o alimento da mulher. E parece que ele talvez tenha alcançado. Parece, não se sabe. Porque isso só as pessoas comprando, adquirindo a obra. Spoiler, né? Já tá com um gostinho aqui. Mas este poema aqui está ainda do meio para o final do itinerário de José Roberto. E aí ele escreve no seu diário, escreve motivado por um encontro amoroso que tem o seguinte soneto: Norte à deriva. Submerjo na montanha do teu corpo como quem já se afoga nas alturas. A sensação de estar chegando a um porto, mesmo estando à deriva ou às escuras. Sem farol, sem rochedo, sem distância, o desejo é que vai me norteando. Na escuridão do mar de tuas ancas, cego, surdo, calado, nado e ando.
Meu leme é uma âncora à procura de traçar território em tua pele. Meu convés uma proa em carne dura. Toda onda me lembra a tua terra. E, em braçadas que vencem cada milha, ancoro meu futuro em tua ilha. É isso. Eu voto que junto com o livro tem que ir um link com a sua interpretação. Olha, é É uma muito ideia, legal. talvez. Olha, eu adorei o que você disse, Jana, porque já houve quem dissesse para mim assim, Carlos, por que você não grava um audiobook ou um audio-videobook? E você sabe que eu estou pensando na ideia? A E é propósito, isso muito tem. legal quando o audiobook é narrado pelo próprio autor. A gente sente a diferença, porque o autor sabe o que está escrito ali. Eu gosto de audiobooks também, eu sempre ouço. E quando a gente. Eu ouvi um recente, até chama Transradioativa, que é a Valéria Barcelos, que narra o próprio livro dela. É muito legal quando o autor narra. Eu super sou a favor dessa aí. Mas Ah, que quando bom. não sai, faz um vídeo no YouTube e manda junto, porque eu acho que vai fazer sucesso. Porque você interpreta, né? Você não está só lendo, é muito legal. Realmente eu tenho esta característica. Existem autores que são extremamente tímidos e que Também. não é, e que realmente eles não têm esse viés. Mas eu sou, digamos assim, um mix, um pouquinho autor, um pouquinho intérprete, não é? É um Enfim. dom, é um dom. Aproveite ele. Como você se inspira para os seus sonetos, para suas poesias? Olha, é o tempo todo trabalhando, o tempo todo. Você conhece aquela frase de Pablo Picasso, né, o genial pintor espanhol, que disse: é preciso que a arte encontre você trabalhando. É exatamente assim que eu funciono, Jana. Eu estou sempre à disposição da, da arte. O tempo todo, o tempo todo. Quer dizer, é claro que eu sou um sujeito inspirado, sim, mas eu sou inspirado, mas mais que inspirado, eu estou disponível à arte. Eu me entrego a ela, eu me dedico a ela. Né? Então, arte e vida, para mim, são uma coisa só. Inclusive, este foi um conceito que eu defini no livro anterior. É a antropoesia, ou seja, a mistura do homem com o poeta. O homem e o poeta são uma coisa só. Eles não são díspares, eles não são excludentes, eles são uma coisa só. Né? Então, eu não consigo deixar de ser as duas coisas em uma. Eu sou um mix, né? É um mix do intérprete e do autor, um mix do poeta e do homem. Né? Verdade. E até na. Era até uma coisa que eu ia te perguntar, porque eu achei muito incrível. Eu sou acelerada na tomada, eu quero fazer mil coisas ao mesmo tempo. Ontem te mandei vários áudios desesperada, porque o negócio não funcionava. E você numa tranquilidade, falando pausadamente. Eu falei, não, o Carlos medita, o Carlos lida com o tempo de forma diferente. Essa é uma característica sua mesmo, porque você é muito tranquilo. Aí você passa uma paz, você fala, então tá bom, ele tá tranquilo, graças a Deus. Sim, sim, sim. Eu procuro administrar. Eu tenho angústia, mas eu procuro administrar. Aliás, como eu já cheguei à conclusão de que eu jamais me livrarei dela, eu agradeço a Deus, né, por ter essa angústia, porque sem a angústia eu não faria coisas tão significativas na minha vida. Então, o que eu tenho a fazer é administrar essa angústia e agradecer a Deus, né, e ao universo por essa angústia que gera em mim todas essas inquietações. Entendeu? Então, eu realmente eu guardo uma serenidade, mesmo que dentro de mim eu esteja bufando, eu esteja, entendeu? Vulcão a postos. Mas do lado de fora eu procuro. Uau, né? Um Eu exemplo a gosto. ser seguido. Ah, Muito muito bom. obrigado, muito obrigado. Eu procuro, né? Mas eu sei que você tem mais coisas a me perguntar. Tenho.
tenho. Eu sei que... Fiquei Eu sei que... tirando a conversa, esqueci das minhas perguntas. Ah, é, Voltando, falando um pouquinho da sua, enfim, imagino que não sei se você tem alguns outros trabalhos, mas focando na sua carreira como autor nacional, como que você enxerga esse desafio? Como que você vê isso no seu dia a dia? aham. Eu vejo assim, Jana, as vantagens são essencialmente duas. Você tem autonomia, né? Você tem independência para você fazer aquilo que você quiser, no tempo em que você quiser. Veja só, eu levei 7 anos, a minha gestação, a minha gravidez artística leva de 7 em 7 anos. Acredito que daqui por diante não vai demorar tanto tempo, porque sobre isso, se der tempo, a gente vai falar, né? Sempre o tempo, sempre o relógio, né? Fica Não é à tranquilo. toa, não é à toa que José Roberto, né, publicou, né, esse depoimento, né? Eu fui apenas o intérprete, né? Fui apenas o canal. Mas, assim, essas são as vantagens, autonomia e mobilidade. Agora, como desvantagens, é claro que você tem o custo, porque às vezes você não consegue fazer naquele determinado momento, então você tem de aguardar mais um pouco, né? E o gerenciamento disso tudo, ou seja, você tem de produzir, você tem de divulgar e você tem de distribuir. Então eu estou aqui conversando com você e já, tal qual o protagonista do livro, eu estou pensando aqui, eu tenho que dizer qual é o meu e-mail, qual é o contato, né? Ou como é que as pessoas fazem, por quanto elas conseguirão o livro, autografado ou não, porque eu tenho de gerenciar isso, né? Teve até um leitor meu que falou assim, falou até de um jeito rústico, mas bem verdadeiro. Ele disse assim: Carlos, tem gente que quer pegar o seu livro que eu comprei e quer ler de graça. Eu falo para as pessoas assim: quer ler de graça, vai na biblioteca, pô. Aí eu achei tão espontâneo, né? Quer dizer, eu jamais diria isso, mas é interessante essa abordagem, É né? porque é Então, a forma de você ajudar o autor nacional, né? sim, Quando eu gosto do livro e acho legal, eu compro um e dou. Eu não empresto o livro primeiro porque eu tenho apego emocional. Mas, boa, gostei da sua sinceridade, da sua autenticidade, viu? Tá então a vendo? gente pega. Esse livro é legal. Eu quero, não, peraí que eu compro e te dou. Não vou te emprestar, porque é isso, a gente também tem que prestigiar, né? É isso mesmo. Olha, faltam 18 minutos, hein? Fica E tranquilo. isso porque eu publiquei O Homem Sem Relógio, hein? Mas é justamente esta contradição que me move, entendeu? É esta contradição. Eu sou o homem sem relógio, mas sou o homem com relógio também, né? Sim. Faltam 17 minutos agora, já não faltam mais 18 minutos. É que não dá pra gente. A gente tem que saber dividir as coisas, né? Eu acho que tudo que tem extremo não é legal. A pessoa que é Sim, muito focada, muito cronometrada, não vai surtar. Aqui a gente tem que exatamente. parar, a gente tem que respirar, a gente tem um horário, mas tudo bem se estourar um pouquinho. Mas por outro lado, eu sou assessora de imprensa também, na minha profissão oficialmente. Então, assim, ser pontual, ter horário a coisa mais importante assim no meu trabalho. Você não pode chegar Sim. depois do entrevistado, você não pode chegar depois do seu cliente. É muito difícil. Então tem que ter um bom senso, né? Senão a gente pira. Mas vai dar tempo, peraí. Bom, Vamos continuar falando um pouquinho do seu trabalho. Ok, a gente já falou que foi de 7 em 7 anos, mas vai demorar 7 anos para a próxima. Tem próximos trabalhos à vista? Como que está essa situação? assim, é, o- há no Prelo, um livro em prosa, um livro em prosa. Eu não posso falar muito, mas já está sendo examinado pelo editor, né? Ah, já Já está sendo gravando. examinado.
Fora este livro em prosa, há mais 4 livros de pequenos poemas, que são aqueles epigramas, que são aqueles pequenos, aqueles poemetos irônicos, mas que são carregados de muita sagacidade. Há 4 livros, né? E deixe-me ver se há mais algum. Sim. E eu pretendo fazer uma reedição de Tempo, Desejo e Lira dos Sentidos virtualmente. Por quê? Porque eles só estão na versão impressa. Então eu quero transportá-los para a versão virtual, para ampliar mais isso, né? Então também é um projeto. Mas agora, né, o objetivo número 1 é divulgar O Homem Sem Relógio, né? E já alimentar este próximo filho, né? Que é o livro inteiro. Aqui, os autores sempre falam que escrever o livro às vezes é a parte mais fácil, depois tem todo o trabalho até a próxima. Então, assim, escrever o livro é o lazer, né? Depois, porque tem que fazer uma arte, tem que divulgar, tem que falar, conceder entrevista, falar com as pessoas que ficam te cutucando, igual eu aqui, para a gente poder fazer a live. Então. Não, mas você sabe, Janaína, que está sendo muito interessante, porque no momento em que eu sou entrevistado, ainda mais por uma jornalista, perdão, do seu porte, eu estou também teorizando, eu estou construindo uma obra, um ensaio a respeito do livro de sonetos, né? Então, isto está mais prazeroso para mim do que antes. Isso é maturidade vivencial e maturidade artística também. Então, sabe, palmas para a gente. E para a gente que lê, é muito legal quando a gente conversa com o autor, porque a gente, sei lá, faz as teorias na nossa cabeça, inventa as coisas. Aí quando você escuta a história da boca do autor, ele falando, você fala, ou você pega, ou você vai ler de novo, porque daí você tem outras teorias. É muito legal, essa troca é muito divertida. A Raquel Rogério disse aqui, a pergunta que fica é quanto de CHC existe no José Roberto, ou o contrário, esse homem sem relógio com relógio. Ela dá umas risadinhas. Eu não sei o que é CHC. CHC, na realidade, é um modo pelo qual eu gosto de ser chamado. São as minhas iniciais. Carlos Henrique Costa. Carlos Henrique. Não, fica tranquila, né? Não. Afinal de contas, você não está habituado, mas eu já estou habituado, né? Então, o quanto existe, eu diria que no mínimo 50%, porque, como eu já disse em outras entrevistas, o José Roberto ele é um alter ego de CHC. Então, 50%. Eu não vou dizer 90% não, porque seria demais, mas 50% sim, o caminho do meio, né? Eu diria, Raquel, o caminho do meio é o caminho mais sábio, o caminho do meio é o caminho do tempo de ainda. Sim. Do poema aqui. Engraçado, às vezes a gente lê pensando que é vocês. Teve um livro que a gente leu recentemente sobre a pandemia, foi uma leitura coletiva que a gente participou, e eu não deveria ter falado isso, mas eu não falei o nome do livro. O personagem morre, e o tempo todo a gente achava que o autor era o personagem, e aí a gente foi olhar nas redes sociais, meu Deus do céu, porque era muito, o autor era muito o personagem. Mas óbvio, né? Não era, mas a gente se apega, a gente quer achar que vocês estão ali, é muito divertido. Ser leitor é muito bom. É muito bom. Eu só não posso, assim, se você me permite, eu fiquei, inclusive, de dizer, né, porque no nosso papo de bastidores, você disse para mim que eu mencionasse quais são os autores que me inspiram. Sim, né? Mas e aí a gente vai falar onde as pessoas encontram as suas obras. Pois é, e eu não posso deixar de falar sobre os meus contemporâneos, porque todos eles são da minha faixa etária, todos eles
são meus amigos, todos eles são importantes para mim como autores e como personagens da minha vida. Então, para que eu não seja injusto com nenhum deles, eu tratei de colocar a lista em ordem alfabética. Então, eu vou dizer aqui. Olha, são eles, rapidamente. Alexei Bueno, que escreveu a contracapa de O Homem Sem Relógio. Carlos Frederico Manes, a quem eu dediquei um dos sonetos. Carlos Newton Júnior, que escreveu as orelhas do livro, Cláudio Neves, que escreveu o prefácio do livro, Ricardo Vieira Lima, que escreveu o prefácio de Lira dos Sentidos, e W. Lemos, que me ajudou muito na confecção, na organização e na maturação de O Homem Sem Relógio. Então, são eles os meus autores inspiradores, meus personagens, né? Meus contemporâneos. A gente são não os faz meus. nada sozinho, né? Não faz, né? Não faz, não. E aí, aonde você encontra todas as suas obras? Sim, as pessoas podem encontrar as minhas obras ou na editora Circuito, basta Todas colocar são lá. Editora Circuito, as três. Editora Circuito, ou pela editora Voo Livre, né? Ou por 2 e-mails. Um e-mail que é CHC, de Carlos Henrique Costa. Agora eu já sei. chcescritor@hotmail.com, ou da minha assessora publicitária. O e-mail dela é contatojulianacosta@hotmail.com. Então, as pessoas podem encontrar pelo preço de R$40. Eu já vou até dizer o preço para as pessoas poderem se preparar. Por R$40, elas conseguem o livro pela editora Circuito, O Homem Sem Relógio. Mas por R$50, já incluídas as despesas de correio e autografado, personalizadamente, elas podem conseguir pelo e-mail chcescritor@hotmail.com ou contatojulianacosta@hotmail.com. É isso. Teve um comentário aqui que eu não tinha lido, eu acho que é ele. CF Manes, meu amigo e irmão poeta, acompanha sua trajetória há muitos anos. E aí, depois, agora no fim da nossa conversa, ele voltou. Puxa, obrigado pela parte que me coube. Aí alguma coisa fez sentido. É o Carlos Frederico Manes, exatamente. É um grande poeta e um grande amigo de adolescência. Então, viva os meus pares, os meus contemporâneos. Né? É isso aí. Carlos, eu vou deixar essa live salva, eu já coloco esses contatos que você passou aqui pra gente no próprio feed também, caso mais alguém queira entrar em contato, buscar mais, conhecer sua obra. Também vou deixar marcadas as editoras, Editora Circuito e Editora Voo Livre, certo? Sim. E, enfim, o canal aqui fica aberto, sempre que precisar, sempre que quiser bater um papo, sempre que tiver novidades, quiser tocar aqui, a gente está sempre por aqui. Esse trabalho com autores nacionais a gente já está fazendo há mais de um ano. A gente gosta bastante dessa troca e foi uma oportunidade que a pandemia me deu. Então, eu agradeço demais. Agradeço a LC também, né? Porque foi a LC que nos colocou em contato. Sim, é verdade. A LC fez um trabalho maravilhoso. Olha, e você é uma jornalista espetacular. Você está de parabéns. Né, pela sua página e realmente a virtualidade ela traz este conforto, ou seja, só está aqui quem realmente deseja estar aqui, não porque é obrigado a estar aqui. Ninguém está aqui para fazer barulho, né, para fazer bagunça, só está aqui porque está interessado em estar, né? Então, eu agradeço a você, entendeu? Por toda a sua simpatia, por toda a sua empatia, por toda a sua competência. E também aproveito para deixar para o pessoal, quem quiser me seguir no Instagram, também é CHC Escritor. E é isso, um grande beijo, um grande abraço a todos, um grande prazer, uma grande honra, tá? Estar aqui. Tá?
Um Gente, beijo. obrigada a todo mundo que participou. Obrigada a todos os comentários. A Raquel até terminou aqui falando que ela tem um livro seu e fala que ele tem um CD. Eu sei, ele deve ter outras funções, porque ele fala muito bem, interpreta muito bem. Eu vou ficar de olho aqui também, Raquel. E obrigada mesmo. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, Bia. Obrigada a todo mundo. A live vai ficar salva. Quem quiser assistir depois também pode ficar à vontade. Quem quiser compartilhar para que outras pessoas assistam também, fiquem à vontade. Carlos, obrigado. Muito sucesso. E continue sendo essa pessoa incrível, organizada, planejada, cronometrada que você é. Porque ó, a gente tem 5 minutos. Eu vou salvar aqui direitinho agora para ficar tudo certinho. Maravilha. Viva, 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 viva. Viva, Muito viva. obrigada. Beijo bem grande. Meu Beijo, Deus. gente. Tchau.